Como descondicionar o seu centro raiz para evitar estresse crônico e burnout. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Yasmin. Eu sou Gui, professora de desenho humano, e junto com a Junandra eu criei o Projeto Original, que é hoje uma das maiores comunidades de desenho humano do Brasil. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o centro raiz e o papel que ele tem na nossa vida, no sentido de estresse, pressão, da gente estar sempre correndo, fazendo as coisas. E se você está passando ou já passou por um burnout, fica aqui comigo até o final que você vai entender melhor como esse centro de pressão funciona no seu dia a dia e quais são as ações que você pode fazer para evitar que isso aconteça de novo. Então, a gente vai falar tanto do seu centro raiz definido quanto indefinido, vai depender do seu caso, e você vai entender um pouquinho melhor como seu corpo funciona. Então, se você sente que você está constantemente correndo, é como se você estivesse numa esteira de urgência que nunca termina, essa pressão esmagadora para resolver tudo agora nem sempre é só ambição. Muitas vezes tem a ver com como seu centro raiz está e se você está vivendo de uma maneira condicionada ou alinhada. E hoje a gente vai descobrir como descondicionar esse centro para que você finalmente consiga sair desse ciclo de estresse crônico e burnout. Então, antes de mais nada, o que que é o centro raiz? Quando a gente olha um gráfico de desenho humano, existem 9 centros que, se você estudou já, por exemplo, os chakras, você vai ver que tem muita relação com os chakras de energia. Mas como o desenho humano ele estuda a evolução da humanidade, a gente entende, e tem um motivo para isso, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas que agora nós somos seres de 9 centros, não mais 7 chakras. E esse centro, que é o primeiro de cima para baixo, o centro raiz, ele é um centro que fala de pressão, então ele realmente pressiona a gente para agir, mas ele também é um motor de energia, no sentido que ele também dá energia para sua ação. E ele funciona como uma centelha de adrenalina que te leva a agir e que te faz levantar da cama, te faz ir para a vida, te faz ir atrás do que você precisa. Então, o estresse por si só, ele não é ruim, porque se a gente não tivesse esse estresse e essa pressão para fazer a vida acontecer, a gente não sobreviveria. É a mesma coisa que, por exemplo, o cortisol. A gente fala do cortisol como uma coisa ruim, mas o cortisol, ele é o hormônio do levante, é o hormônio que te faz acordar de manhã. Você tem um pico de cortisol e aí você sai da cama e vai viver seu dia. O problema é quando isso está desregulado. O problema é quando você está usando essa energia de uma maneira não consciente e está realmente sobrecarregando o seu corpo. Mas, de novo, o estresse por si só, ele é parte da vida, ele é parte da evolução e a gente precisa de estresse para sair, para trabalhar, para tudo que é vivo precisa de estresse. Até um pintinho para sair da casca do ovo, ele precisa quebrar essa casca, ele precisa de estresse para isso, para vir ao mundo. Então, quero só fazer esse parênteses porque vai ter estresse, mas o ponto é saber lidar com esse estresse. Então, acho que eu expliquei um pouquinho melhor como funciona o estresse e a pressão. Mas a questão do motor de energia é diferente, por exemplo, de se você tem um centro sacral definido, você é um gerador ou gerador manifestante. O motor de energia do raiz, ele não é sempre disponível, ele não é consistente, ele não é sustentável, ele não está sempre ligado. Ele tem momentos de liga e de desliga, então é como se viesse assim, aquela pressão, aquele pico de energia para fazer alguma coisa e depois ele precisa descansar. Então é como se tivesse um on e um off, como se fosse um botãozinho mesmo. Entender isso também é interessante, porque se a gente tenta continuar quando esse motor está desligado, a gente muitas vezes se sobrecarrega aqui também. Então, cada um de nós tem a tarefa de descobrir como usar esse estresse em nosso benefício, em vez de sermos usados e abusados por ele. O bem-estar, ele é magnético, poderoso e pode trazer importantes oportunidades na sua vida. Então, desestressar é importante para você estar bem. E quando você está bem, né, você está num estado de bem-estar, você para de ficar só num estado de fuga ou luta. Esse é o centro que, quando ele está desequilibrado, ele dá mesmo essa mensagem para a gente de que a gente pode estar sempre em ataque. E aí, qualquer estresse que aparece no seu dia a dia parece o maior problema do mundo. Então, você entra nesse estado de reação, de fuga ou luta. E esse é o problema, porque se você está muito estressado, você vai ver tudo na sua vida como uma grande descarga de adrenalina, uma grande descarga de estresse. E isso não vai ser saudável para o seu corpo. Então, aqui a gente também vai falar como você se autorregula para voltar para a tua homeostase e para o teu estado natural. E sim, em momentos de estresse, eu preciso mesmo ter mais energia, mais adrenalina. Vamos supor que você tá num prédio que tá pegando fogo. É bom que o teu corpo esteja assim, super carregado de hormônios para que você pule de uma janela, quebre uma janela de vidro e consiga sobreviver.
O problema é que a gente vê tudo como um prédio pegando fogo. Então, o professor fala que vai ter uma prova, o prédio está pegando fogo. Um boleto que está atrasado é o prédio que está pegando fogo. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa dar a devida importância para cada situação. E você só faz isso quando você está regulado emocionalmente e regulado nesse sentido, né, da sua homeostase, de lembrar de respirar, de ficar bem, enfim. Então, a gente vai se aprofundar bastante nisso aqui. E é justamente porque quando a gente está nesse estado de pressão, que várias funções do nosso corpo são acionadas para que a gente sobreviva, que não é saudável estar sempre nesse estado de pressão. Então percebe que é por isso também que a raiz ela liga e desliga, porque se ela tivesse sempre ligada, a gente só estaria na vida reagindo, a gente só estaria na vida correndo, a gente só estaria na vida se pressionando. E não foi assim que a gente foi feito para viver. E é por isso que essa sociedade moderna, o jeito que a gente vive hoje, causa tanto esse estresse, esse burnout e essa coisa crônica, e a gente realmente precisa aprender a lidar com isso. Mas que é super importante falar sobre o centro raiz é que esse centro ele tem uma sabedoria natural que está muito ligada ao tempo divino, ao tempo de Deus, ao tempo das coisas. Então, ele está conectado com esse tempo da vida. Eu não posso plantar uma semente hoje e esperar colher o fruto amanhã. Isso não existe. Eu vou plantar num solo fértil, eu vou cuidar, e às vezes daqui 10 anos eu vou colher o fruto. E saber disso é importante porque muitas vezes, quando a gente está procrastinando ou quando a gente não consegue colocar energia em alguma coisa, a gente se critica, se julga, acha que está fazendo tudo errado, mas pode ser que simplesmente ainda não seja o tempo de plantar essa semente, ou que não seja o tempo de colocar isso no mundo. Então, é importante a gente entender isso, porque isso é um aprendizado que todo ser humano precisa ter. O seu tempo não é o mesmo tempo das coisas, que também não é o mesmo tempo de Deus. Às vezes você quer uma coisa para amanhã e não é assim que funciona. Você precisa ter essa maturidade. Então, um trabalho também assim de todo mundo para o Centro Raiz é observar se você consegue suportar a pressão até estar alinhado ao tempo divino. Se você consegue estar tão firme em você mesmo que você age sim, age com consciência, se movimenta, mas no tempo certo. Sem forçar demais, sem se sobrecarregar demais, mas também não é na inação, não é não fazer nada, esperar cair do céu. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E aí, além de tudo que a gente vai falar aqui, uma das coisas que ajuda muito a encontrar esse equilíbrio é seguir a sua estratégia e autoridade, porque a sua estratégia e autoridade estão alinhadas ao tempo da vida, tá? E aí, vamos falar das possibilidades no seu desenho humano. Então, eu quero que você pegue o seu desenho humano agora. Se você ainda não tem, você pode gerar gratuitamente no nosso site, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. E eu quero que você olhe esse centro que está destacado na tela, se ele está pintado com cor. Se ele está pintado com cor, significa que você tem uma raiz definida. Se está em branco, pode até pular para a parte que eu vou falar do em branco, mas por enquanto eu quero só que você preste atenção se você tem esse centro definido, ou seja, ele está pintado com uma cor no seu desenho. Se você tem o centro raiz definido, parabéns! Você faz parte de 60% da população que foi abençoada com uma raiz definida, tá? No mundo que a gente vive hoje, é uma vantagem competitiva ter a raiz definida. Não significa, depois eu vou falar das vantagens também de ter a raiz indefinida, mas eu vou ser sincera que é mais fácil viver do jeito que a gente vive hoje com uma raiz definida. Por quê? Porque você tem um acesso consistente a essa energia de ação, de iniciação, essa energia de adrenalina que impulsiona a vida. Então é como se isso viesse de dentro de você. Você é uma pessoa que foi projetada para tolerar a pressão, para focalizar a pressão e para usá-la a serviço do empoderamento da humanidade. Inclusive, às vezes é você que acende o pavio dos outros, é você que inicia os outros, é você que pressiona os outros. E aqui não é o iniciado o manifestador, tá? Aqui é um iniciar de tipo, a tua pressão faz com que as pessoas se movimentem também. Às vezes até você coloca pressão nas pessoas sem nem perceber, sem nem falar nada, porque a tua energia tem esse poder de pressionar o outro pro movimento. Muitas vezes até pessoas que têm a raiz definida, elas são, por exemplo, elas podem trabalhar em ambientes muito estressantes sem se prejudicar por isso, mas elas têm que tomar cuidado quando o ponto é a pressão que elas colocam nelas mesmas.
eu tenho a raiz definida e eu vi assim que muito do eu estar sempre correndo, eu estar sempre estressada, era pelas metas que eu colocava pra mim mesma. Então, quando eu comecei a ser autônoma, assim, eu lembro que eu colocava tipo 15 coisas pra fazer num dia. Aí eu fazia 13 e ficava pensando nas duas que eu não fiz. Então, a gente que tem raiz definida, a gente precisa também aprender a colocar metas mais gentis, sabe? Hoje em dia eu faço assim, tem 3 coisas que eu preciso fazer no dia de hoje, o que eu fizer mais é lucro, senão vai ficar para outro dia. E mudou completamente a relação que eu tenho comigo mesma. Então, se você também tem essa raiz definida e você tá muito estressada, você está se sentindo mesmo muito ligada, não desliga tal, começa a rever suas metas e começa a ver o quanto você se pressiona e seja mais gentil com você mesma. E aí é maravilhoso ter a raiz definida. Então, alguns dons que você tem por ter essa característica. Número 1, já falei, você tem acesso consistente à adrenalina que te leva a agir. Então, tá dentro de você, você não precisa esperar ninguém ativar isso. Claro que, de novo, vai ter o tempo divino que vai ativar isso em você, mas você não precisa do outro para agir nesse sentido de, eu preciso de alguém vir me cobrar para fazer uma coisa que é importante para mim. Não é muito assim que a raiz definida funciona. Você tem esse ímpeto dentro de você. Outro presente é que você é especialista em fazer com que as pessoas e as coisas também sejam lançadas no mundo, porque você acende esse pavio. Você é mais resistente ao estresse do mundo externo e tem tolerância à pressão, e a sua maior pressão é interior, vem de você mesma, que é o que eu falei também até aqui. Outro presente é que você é uma transmissora com esse centro definido. Então, através de você, desse centro definido, você incentiva as pessoas ao seu redor a agirem também em prol da sobrevivência dela. E outro presente é que você tem a capacidade de focar no teu impulso, né? Então, você tem a capacidade de focar a tua energia que está te movendo naquele momento. Mas não significa que ter esse centro definido não traga seus desafios. É muito legal a gente falar que nada no desenho humano é 100% bom ou 100% ruim. Tudo vai depender de como você está lidando com essa energia, porque você pode receber um presente e nunca tirar ele do armário. Eu posso receber um colar de diamantes e ninguém nunca vê esse colar de diamantes, porque eu não coloco isso no mundo. Inclusive, acabei de lembrar aqui que a gente está fazendo muito uma campanha no Instagram agora, porque a gente vai lançar um novo mapa, que é o mapa Corpo e Mente, que vai falar das suas variáveis no desenho humano. E as variáveis no desenho humano, elas também ajudam muito a gente a acessar esse potencial que muitas vezes está escondido dentro de nós. Porque muitas vezes você tá, por exemplo, você é sexo estratégia, sua autoridade tá, mas você tá comendo da maneira errada, ou você não tá nutrindo o seu corpo do jeito certo, ou você não tá no ambiente certo, e fica muito difícil acessar esse potencial se você não tá nas condições corretas. É a mesma coisa que pegar a melhor semente do mundo, plantar ela certinho, regar ela certinho, mas tá num solo ruim, não vai florescer. Então, lembrei de falar isso pra vocês, porque até eu soltar esse vídeo, o mapa das variáveis já vai estar no ar. E aí, eu recomendo muito que vocês adquiram de vocês, porque vai ter um valor promocional também e vale a pena. Tem várias aulas lá que vão ajudar também. Mas, voltando aqui, então, você pode sim ter um centro definido e não tá usando como deveria. E um ponto também da definição é que ela tá sempre ativa, né? Então, é uma energia que tá sempre ligada. Diferente da não definição, a definição é uma energia que tá sempre ligada. Então, se eu não estou usando ela na polaridade mais alta, provavelmente eu tô usando na mais baixa ou em algum lugar aqui do meio. Mas eu digo assim, tá definido. Tá definido, é um tema na sua vida. Pode ser um tema positivo ou pode ser um tema negativo, dependendo de como você está lidando com isso. A verdade é que você ganhou um presente. Agora, se você está usando esse presente pro bem ou pro mal, aí é com você. Então, há alguns desafios que estão relacionados aqui. Um deles é que você está à mercê do tempo, no sentido do tempo divino, né? Então, às vezes a gente quer fazer as coisas e a gente quer colocar alguma coisa no mundo e ainda não é a hora, e aí você que está acostumado a ter essa energia, a ter esse impulso, vai se sentir diferente por não estar ali naquele tempo, então a gente precisa aprender a lidar com isso. Você tem sim o risco de ter um burnout se você não sabe se respeitar, se você não sabe a hora de relaxar, se você não segue a sua estratégia de autoridade, porque também
você tem uma capacidade de forçar muito a ação sem saber o momento do descanso. Então, cuidado com isso também. E tudo que a gente vai falar aqui vai ajudar, mas a gente precisa sempre se lembrar de voltar para nossa homeostase. Se eu tô muito estressada, percebi que eu tô muito estressada. Calma, respira, sabe? Lembra de respirar. Às vezes, quando a gente tá muito estressada, a gente esquece de respirar. Então, começa a perceber isso. Meu, eu tô muito estressada, eu tô no burnout, tá muito difícil. E, claro, vale a pena você entender as coisas que estão te deixando doente, mas lembra que muitas das vezes a pressão nem é externa, é interna. Eu sei que parece louco isso, mas uma pessoa de raiz definida, ela pode trabalhar num centro de emergência, que se ela souber lidar com a cobrança interna, ela tem mais chance de ficar bem do que, às vezes, uma pessoa que tá num lugar super tranquilo, mas que se cobra muito. Então, lembra, o peso da tua cobrança interna é maior, às vezes, até do que a cobrança externa. Então, lembra disso. Se você tá se sentindo muito pressionada, será que não é você que tá se pressionando? Às vezes a gente acha que é algo fora de nós, mas não é. Cuidado para não mergulhar em algo só porque isso ativa as suas glândulas suprarrenais, que às vezes a gente gosta da adrenalina, né? Porque as situações erradas podem causar desequilíbrio e te deixar com um estresse que nem mesmo o centro raiz pode suportar. E aí, vou até contar um exemplo da minha vida. Eu tenho raiz conectado ao plexo solar, que é o centro das emoções. Então, eu tenho essa conexão, né? Tenho uma raiz ativada, mas tenho também o centro emocional ativado. E quando eu era mais jovem, eu era mais imatura, eu era muito viciada na adrenalina da emoção. Então, se eu tava, por exemplo, num relacionamento, num namoro e tava muito tranquilo, eu ia lá e caçava briga. Eu ia lá e terminava. E eu comecei a perceber que eu era viciada nessa adrenalina da emoção. Então pode ser que você tenha isso também. Cuidado, por isso que a gente fala assim, cuidado para não mergulhar em algo só porque vai te dar adrenalina, porque essa sensação é um pouco viciante também, né? A quantidade de hormônios que chegam no seu corpo. Então lembra de seguir sua estratégia de autoridade e lembra de fazer exercício físico. O exercício físico ajuda nesse sentido da gente não precisar criar grandes movimentos, tipo, que não são saudáveis fora, só pra gente sentir alguma coisa, tá? Então isso pode ser interessante. Encontre um equilíbrio na sua vida enquanto busca alcançar seus objetivos. E aí, usa a sua estratégia de autoridade interna para discernir aonde concentrar tua energia. Se você tem um centro raiz definido, você é ambiciosa, você quer crescer, você quer ir para a vida, você quer fazer as coisas acontecerem, mas precisa encontrar o equilíbrio, né? De realmente assim, tá, eu vou colocar muita energia no meu trabalho, mas eu também vou colocar energia em mim, eu vou descansar, eu vou colocar energia na minha família. E lembra que a sua estratégia e autoridade vão te ajudar a entender aonde focar sua energia ou não. Você tem uma maneira fixa de processar a energia da adrenalina e ela funcionará ciclicamente. Você fará as coisas quando o pulso de adrenalina estiver ligado. Quando você não tem esse impulso de adrenalina, as coisas não necessariamente serão feitas. E esse impulso de adrenalina permita que você age e inicie as coisas. Então, tudo que a gente falou até aqui, né? Você confia nos períodos de pulsação e desligamento dessa energia? Você confia no tempo de Deus e sabe a hora de pausar? Então, tudo que eu também já falei até aqui, não vou repetir. E aí, para a gente finalizar o centro raiz definido, quando você segue a sua estratégia, você tem a capacidade de saber qual ação vale a pena iniciar. Você não é facilmente tomada pela pressão de outras pessoas para iniciar uma ação com a qual você não ressoa. No entanto, para manter essa sensação de tranquilidade com a pressão desse centro, você deve sim seguir a sua estratégia ou pode acabar iniciando uma ação que não está alinhada com você e assim criar uma resposta ao estresse que pode te levar a problemas de saúde. Toda definição tem um propósito e o seu propósito aqui é ter o seu próprio método para lidar com a pressão da existência humana. E aí, se você quiser uma afirmação para levar daqui eu honro meu pulso raiz e espero a energia certa para fazer as coisas. Eu faço mais quando a energia está ligada. E quando a energia está desligada, eu sei que é minha hora de descansar e me recuperar. É mais fácil falar do que fazer, mas treinando a gente chega lá, tá? Agora, se você tem o centro raiz indefinido, então você coloca essa imagem aí, né, do seu desenho na tela e ele tá em branco, então você faz parte de cerca de 40% da população que não veio aqui para ter um acesso consistente a essa energia. Quando a gente fala de um centro que está em branco ou que é indefinido, esses centros eles absorvem e amplificam energia. Eu já expliquei aqui algumas vezes, mas
É como se você não tivesse um acesso consistente a essa energia, não significa que você nunca vai experienciar ela, mas ela não é sua. Então, você experienciar ela no lugar que você tá, com as pessoas que você tá, com os trânsitos planetários. E toda vez que a gente tem um centro aberto, a gente absorve aquilo e a gente tende a interpretar aquilo como muito maior do que é. Então, um exemplo que eu gosto de dar para exemplificar é um pouco drástico, mas só para você entender. Imagina uma pessoa que é um alcoólatra, ele bebe uma garrafa de vodka por dia. Se eu pegar uma dose de vodka, não vai fazer a menor diferença para ele, porque ele bebe uma garrafa. Então ele está acostumado a processar doses muito maiores do que aquilo. Agora, se eu pegar essa mesma dose e dou para uma pessoa que nunca bebeu na vida, tipo, nunca bebeu, essa pessoa vai ficar bêbada. Você concorda? Porque o corpo dela nem sabe processar essa energia, então vai parecer muito maior do que é comparado a uma pessoa que faz aquilo todos os dias. Quando a gente pensa nessa comparação de centro definido e aberto, é assim que funciona, porque uma pessoa que tem um centro definido, ela lida com muita energia, ela bebe a garrafa inteira todos os dias, usando essa metáfora. E a pessoa que tem o centro indefinido, quando bate nela, né? Então, ela cruza com alguém que tem aquele centro definido e aquilo bate nela, parece uma coisa muito maior do que é. A armadilha aqui é que a gente vive num mundo que as pessoas estão muito estressadas. Então, se você absorve e amplifica o estresse do mundo, se você não sabe lidar com essa energia, vai ser muito desafiador a sua vida. Por outro lado, todo centro aberto, todo centro indefinido, quando a gente aprende a lidar com ele, a gente pode ter muita sabedoria naquele tema. E, inclusive, naquele tema que a gente pode mudar muito, evoluir muito, porque como não está definido, não está cristalizado, não está fixo, eu posso experimentar e eu posso aprender com as pessoas ao meu redor. Todo mundo no desenho, até um refletor, tem definição e não definição. A definição é o que eu vim ensinar para o mundo, muitas vezes, e a não definição é o que eu vim aprender com as pessoas. Então, de novo, tudo no desenho humano não existe certo nem errado, existe como você lida com essa energia, não tem bom nem ruim. Tudo é o que você escolhe fazer com isso. Então, com esse centro em branco, você não tem uma maneira fixa de lidar com a pressão e com o estresse. Por isso, você pode ser afetada pela cobrança do mundo à sua volta. O teu estado natural, anota isso aí. O teu estado natural é calmo e relaxado. O problema começa quando as pessoas te cobram, aí você pode se sentir como uma panela de pressão que está prestes a explodir. Essa cobrança exterior pode ser percebida ou não por você, te deixando consciente ou inconsciente do que você está recebendo. Mas uma vez que você enxerga que a pressão não é sua, você pode finalmente trabalhar com ela e buscar o equilíbrio, que é teu estado natural. Então, características, né? Você absorve o estresse do meio ambiente, você está vulnerável ao burnout, porque se você tem essa raiz aberta e vai trabalhar na Bolsa de Wall Street, concorda que vai ser bem difícil a sua vida, porque você está o tempo todo observando e amplificando, é como se você não conseguisse se blindar igual as pessoas que têm esse centro definido. Você pode ter dificuldade de começar as coisas, porque às vezes você precisa desse estímulo externo que vai vir acender o teu pavio, sabe? Te incentivar, te colocar em movimento. E é preciso aceitar a pressão como parte inerente do ser, mas isso não significa que você precisa sucumbir a ela. Então vai ter pressão, as pessoas vão te pressionar, mas você tá no controle, você pode voltar, respirar e, sabe, se realinhar. Eu vou dar um exemplo que, para mim, assim, exemplificaria muito bem uma pessoa de raiz indefinida. Imagina que você tá lá num almoço de domingo, tá todo mundo almoçando e as pessoas estão terminando de almoçar. Aí alguém na mesa fala: Nossa, precisa lavar a louça, né? Normalmente, a raiz indefinida, ela é aquela, não, vou lá, pode deixar, nem terminou de comer, já vai lá lavar a louça. Ou, por exemplo, ela tá trabalhando numa entrega e ela precisa entregar aquilo naquele dia, e aí vem uma pessoa e fala: Ô, fulana, você pode fazer isso aqui pra mim? Ela para tudo que ela tá fazendo pra fazer aquilo pra outra pessoa. Porque se ela não tem consciência, ela acaba sucumbindo ao estresse e a cobrança parece uma cobrança enorme. E aí, você fazer acordos muito bem claros vão te ajudar a entender o que realmente é uma cobrança e o que não é. Então, no almoço de domingo, alguém fala: Nossa, precisa lavar a louça? Você pode parar e perceber: Peraí, sou eu que preciso lavar a louça? Eu preciso lavar a louça agora, ou eu posso lavar a louça daqui 10 minutos quando eu terminar de comer, sabe? Ou se alguém vem e pede pra você entregar alguma coisa do trabalho e você tá com outro prazo, você fala pro seu chefe: Ó. Eu tava terminando isso, que eu precisava entregar até hoje. O que você tá me pedindo é mais importante, é mais urgente, ou eu posso fazer amanhã? E aí, fazer esses pequenos combinados, esses acordos muito claros já te ajudam a saber o que realmente é uma pressão e o que não é uma pressão.
Porque você não pode confiar 100% no teu sentimento de pressão ou não, porque você está absorvendo e amplificando. E tem coisas que nem são pressão. E tem coisas também que eu acho que quem tem raiz indefinida precisa aprender a se perguntar qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu falar não? Se eu falar, não, lava a louça você, sabe? Às vezes precisa se perguntar isso, porque senão também as pessoas podem se aproveitar um pouco de você. Então, como lidar com essa energia? Número um, respeite o seu próprio ritmo. Será que essa pressão é digna de uma ação? Você, com esse centro aberto, veio para ter sabedoria justamente sobre isso. Quais pressões são dignas de ação e qual pressão não faz sentido nenhum? Pergunte-se: eu estou sempre com pressa para me livrar do que eu tenho que fazer? Porque essa é uma pegadinha também de quem tem a raiz indefinida e está muito condicionado. Você está sempre tentando se livrar, então você tem uma lista lá de 5 pessoas, de 5 coisas para fazer e você corre para fazer e aí você termina de fazer, aí você coloca já mais 5, você coloca já mais 5 e aí spoiler, não tem fim. Não tem fim. A lista de coisas que a gente tem para fazer nunca vai acabar. Então, cuidado com isso para não estar sempre correndo, sabe? De novo, respira. Volta. Começa a perceber, às vezes quando você tá muito estressado, até escovar o dente, você, sabe, você faz tudo correndo. Calma, respira. Eu posso escovar o dente, eu tenho tempo, tá tudo certo, sabe? E cuidado com isso, pergunte-se isso e percebe como você lida com isso no seu dia a dia. Quando você perceber que tá pressionada para fazer alguma coisa, para iniciar, para lá, respira fundo, vê da onde está vindo essa pressão e se pergunta: eu preciso fazer isso agora? Eu preciso fazer isso? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se eu não lidasse com isso agora? Começa a entender que você vai ver padrões de comportamento seus que podem sim estar te estressando sem nem você perceber. Você é uma pessoa que está aqui para se tornar sábia sobre quais atividades fazer. Quando você está alinhada com seu centro raiz, seguindo também a sua estratégia de autoridade, você tem a capacidade de usar a pressão a seu favor, com clareza de quando você deve agir e quando você deve descansar. Essa é a sabedoria que todos nós viemos aprender no centro raiz. E aí, o que que é legal aqui é que quando a pressão é correta, como você absorve e amplifica, você vira uma máquina também. Não é que quem tem a raiz aberta não faz nada, né? Quem tem a raiz indefinida não faz nada. Só que se você tá lidando com isso da maneira correta, na hora de fazer, pensa que você absorveu e amplificou a pressão do mundo. Então, como você se movimenta bem também, né? Não é que você é uma coitadinha que não sabe agir no mundo, que não sabe começar coisas. Não, não é isso. Você pode ter dificuldade dependendo, né, do ambiente que você tá, mas se você aprende a lidar com essa pressão e segue a sua estratégia de autoridade, quando você se move, como você tem sabedoria de aonde colocar a tua energia, cara, também é fatal. Então, assim, é legal também, tá? Aprenda a reconhecer quando a pressão chega, que a pressão não é sua. Você pegou isso de alguém e lembre de ficar calma, de respirar, de se manter centrada em você mesma, se observe, esteja presente, né? Ativa o eu observador para não deixar o seu ego sair correndo sem nenhum tipo de filtro. Pode ser legal também você fazer uma lista das coisas que te pressionam. Então, escreve, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. E essa simples atividade pode trazer consciência que te ajuda a se desidentificar com o ego e com a sua necessidade de estar sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, para que você volte a ser guiada por uma força maior de colocar sua energia na coisa certa. E saiba que você pode sim atingir todos os seus objetivos na vida, mas que isso deve ser feito no seu próprio ritmo. E aí, nem só de desafios se vive uma raiz indefinida, você também tem muitos presentes aqui nesse centro. Um deles é que você vai ter essa sabedoria quando você estiver presente, né, observando, você vai ter sabedoria quais atividades realizar e quais você pode deixar passar. Você pode experienciar o estresse de diferentes maneiras, né, porque você absorve ele de diferentes pessoas e com isso também fazer muita coisa no mundo, porque quando a gente tem um centro aberto, a gente experiencia ele de diferentes formas, então tem um leque de opções que é legal também. Aqui você pode sim fazer muito, né? De novo, você não é uma coitadinha. E aí, pra gente fechar, né, recapitular tudo que a gente falou até aqui, aprenda a fazer acordos claros, entenda como seu centro funciona, saiba discernir o que é seu e aprenda a suportar a pressão e se observar. Se você quiser uma afirmação para você fazer isso, conectar com essa sabedoria, eu estabeleço metas realistas, eu tomo decisões poderosas sobre ser livre e sei que as coisas serão feitas quando forem feitas. Eu uso pressão para criar mais energia e, no final do dia, descanso e relaxo, mesmo que a minha lista de tarefas seja longa.
Eu tomo decisões de acordo com a minha estratégia e minha autoridade, mesmo que eu esteja pressionada. Eu respiro e relaxo, sabendo que há muito tempo para fazer as coisas. Lembra disso, vai dar tempo, tá? Lembra disso, vai dar tempo. Se eu pudesse acrescentar também mais uma coisinha, lembra de fazer como se fosse assim um ritual de um intervalo sagrado. Então, veio a pressão antes da ação, tira nem que seja alguns segundos para respirar e aí fazer, para você entender realmente assim essa pausa e cortar o processo da pressão na metade e entender, tá? Realmente eu preciso fazer isso ou não. E aí, meus amores, chegamos ao final desse vídeo. Se você quiser se aprofundar mais no seu desenho humano, eu te convido a conhecer o mapa original. O mapa original é um guia de mais de 100 páginas sobre o seu desenho humano e lá a gente fala de vários pontos, né? O seu tipo de energia, a sua autoridade, seu perfil. A gente vai falar de todos os seus centros, então, além do raiz, a gente vai falar dos outros 8 centros, como lidar com eles, tanto centros definidos quanto abertos. A gente vai falar dos seus canais de energia, da sua cruz de encarnação e muito mais. Então, se você quiser mergulhar no universo do desenho humano, o mapa original é um caminho excelente para você começar e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por chegar até aqui.